A graça, a paz e a misericórdia do nosso Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias juntamente em Hebreus capítulo 6. Vamos ver de novo versículos 6, 4 a 8, perdão, de Hebreus 6. Hebreus capítulo 6, versículos 4 até o versículo 8. Vamos encontrar e nós podemos ler juntos. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está de maldição, e o seu fim é ser queimado. Senhor, mais uma vez nós nos entregamos a Ti, amém, e nos encomendamos a Tua palavra, Senhor. Palavra da Tua graça, palavra da justiça, amém. Senhor, nós rogamos ao Senhor que utilize essa noite, Senhor, para falar com os nossos corações. Senhor, esteja cada vez mais presente entre nós, atuante, como essa chuva, Senhor, como essa chuva que rega essa terra, com uma finalidade de produção de frutos. Senhor, nós somos a Tua lavoura, Senhor. O Senhor possa vir e comer de nós os seus frutos. Amém. Produz Cristo em nós. Amém. Produz aquilo que agrada a Ti em nós. Produz o fruto do Espírito em nós. Nós pedimos isso essa noite, Senhor. Usa essa palavra para isso. Fala conosco. Remove barreiras, Senhor. Todo e qualquer obstáculo que haja, Senhor, para a produção de frutos em nossas vidas. Nós queremos Te agradar, Senhor. Ó, amado Senhor, concede a Tua graça para nós essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, amados irmãos, hoje nós vamos finalizar o quadro que foi aberto na semana passada. Esse quadro, em sua totalidade, ele inclui os versículos de 4 a 8. Os versículos de 4 a 6 foram expostos na semana passada, e os versículos 7 e 8 fazem parte e completam esse quadro que se iniciou no versículo 4. Afinal, que quadro é esse, né? É um quadro de exortação contra a apostasia, contra o abandono da fé. Então, na verdade, esse quadro ele é maior, ele vai desde o capítulo 5, versículo 11, e vai até o final do capítulo 6. Até o final do capítulo 6. Mas dentro desse grande quadro, dessa grande exortação contra a apostasia, tem alguns versículos específicos, que a gente pode separar como um quadro dentro de um quadro, mas falando do mesmo assunto. Os versículos 4 a 8, eles falam de maneira mais centrada, mais focalizada, como se fosse dar uma espécie de zoom ainda no assunto da exortação contra a apostasia. Então, de maneira geral, o conteúdo dos versículos 4 até o 8, ele não é dirigido de maneira direta aos destinatários da carta. Não é de maneira direta. E pelo tempo verbal, nós conseguimos perceber isso. Porque está na terceira pessoa do plural. Eles, né? Aqueles. Então, está na terceira pessoa do plural. Mas o fato de não estar se dirigindo de maneira direta, isso não significa que não está se dirigindo a eles de uma maneira indireta. Então, esses versículos, eles são uma exortação que, quando nós olhamos, inclui indiretamente a todos aqueles que um dia
Houve um dia na minha vida e na sua vida em que nós somos iluminados de uma vez por todas. Existe um dia na nossa vida onde nós provamos o dom celestial de uma vez por todas. Essa advertência é dirigida indiretamente a todos os que se tornaram participantes do Espírito Santo de uma vez por todas e provaram a boa palavra de Deus de uma vez por todas e os poderes do mundo vindouro de uma vez por todas. Porque na nova aliança as coisas são feitas de uma vez por todas. Amém. Jesus morreu e ressuscitou de uma vez por todas. Essa exortação, ela é para todos nós. Irmão, irmã, se eu ou você pecar, Cristo não irá morrer de novo pelo meu e pelo seu pecado. Se eu ou você pecar, ele não vai morrer de novo. A morte de Cristo tem eficácia eterna. A morte de Cristo é uma morte com eficácia eterna. E, em geral, as coisas na nova aliança, elas seguem esse padrão de qualidade, eficácia eterna. O selo de qualidade das coisas da nova aliança são a eficácia eterna. Diferentemente da antiga aliança. A antiga aliança, que os destinatários dessa carta estavam acostumados e que a mentalidade deles caminhava com esse jeito de pensar. O jeito de pensar da antiga aliança, como é que era, irmãos? Se eu ou você errar, se eu ou você está andando e de repente a gente tropeça no caminho, o que acontece? Você tem que voltar lá do zero. Você tem que voltar lá do começo. Um israelita, né, a gente sabe, um israelita comum, qualquer israelita na antiga aliança que cometesse pecados na antiga aliança, ele teria de ir repetidamente ao sacerdote, repetidamente com algum animal, para poder fazer repetidos sacrifícios pelos pecados, no ato exterior do tabernáculo. Era assim que funcionava na antiga aliança. Mas na nova aliança, o único sacrifício de Jesus já nos deu acesso imediato, não ao ato exterior do tabernáculo, mas um acesso imediato direto ao Santo dos Santos. Direto para o Santo dos Santos. E sem burocracia. Sem burocracia. Não precisa passar por uma classe mediadora de sacerdotes, você não precisa passar por um véu, depois por outro véu e assim por diante. Não, é sem burocracia. Você falou Senhor, você já entrou direto no Santo dos Santos. Louvado seja o Senhor por isso. E, irmãos, e não só é sem burocracia, é sempre que quisermos. Está disponível para nós o acesso ao Santo dos Santos, por conta de um único sacrifício, com eficácia eterna. Um único sacrifício, de uma vez por todas. É por isso que na nova aliança é impossível renovar para arrependimento. Quem já recebeu o arrependimento de uma vez por todas. Amém. Quem já recebeu o arrependimento para a vida uma vez, não precisa receber de novo, porque esse arrependimento foi feito de uma vez por todas. Esse arrependimento inicial foi feito com eficácia eterna. Irmãos, isso não é pouca coisa. Nós recebemos algo de eficácia, de qualidade eterna em si mesmo. Então, ainda que eu ou você decida, como esses irmãos, dar passos para trás, é impossível voltar para o início. É impossível voltar antes do início. É impossível começar de novo. Tão impossível é quanto os israelitas que saíram do Egito, que passaram sangue nos umbrais das portas, voltarem para o Egito depois que eles saíram para o deserto. Ainda que os corações deles estivessem no Egito. Ainda que o coração deles estivesse no Egito, eles jamais voltaram para o Egito. Eles disseram, os israelitas, eles já estavam à beira da terra de Canaã, à beira da terra. Vamos, levantemos um capitão que nos leve
para o Egito. Mas eu pergunto, eles conseguiram voltar para o Egito? Não conseguiram. Louvado seja o Senhor por isso. Isso é uma figura linda para nós. Eles morreram no deserto. Eles não conseguiram voltar ao Egito. Eles morreram no deserto. Eles não entraram em Canaã, mas também não voltaram para o Egito. Assim é também com todo crente apóstata, vamos dizer assim. Ele não herda o reino, que é figurado pela terra de Canaã, não herda a plenitude de Cristo no reino, mas ele também não volta ao estágio inicial antes dele ser salvo. Ele não volta para o Egito, que significaria perda da salvação. Então, nenhum crente perde a salvação, que é figurada pelo Egito antes da Páscoa, antes do cordeiro morto, antes do exterminador ter passado. Aquele era o ponto antes da virada. Passou o sangue nos umbrais da porta, em outras palavras, já era. Irmãos, isso significa, para mim e para você, que a decisão de se tornar um crente em Jesus é algo irreversível. Não dá para voltar para o Egito. É claro, irmãos, que quando a gente fala isso, nós não nos olvidamos, não nos esquecemos que existem, sim, falsos crentes. Existem, sim, falsos crentes que nunca foram crentes de verdade. O sangue do cordeiro, para os falsos crentes, nunca foi aplicado sobre eles. Eles nunca saíram do Egito. Mas a exortação aqui de Hebreus não é dirigida para falsos crentes. É dirigida para crentes em processo de apostasia da fé cristã. Porque só pode apostatar, abandonar algo, abandonar uma fé, quem um dia já teve essa fé. Só pode abandonar algo quem já teve um dia este algo. Então, um falso crente nunca teve essa fé. Nunca teve. Ainda que estivesse envolvido em atividades religiosas. Então, é por isso que é importante nós diferenciarmos quem é quem. Um falso crente é uma coisa, um crente apóstata é outra coisa. Mas, irmão, pensamentos, cá para nós, os pensamentos, as ações, os hábitos e um caráter de um crente apóstata são muito similares de um falso crente. É bem parecido. Então, por isso tem bastante confusão no meio do povo de Deus. Só que a diferença é que o apóstata, ele realmente nasceu. Ele realmente teve um contato com o Senhor, realmente creu em Jesus, teve um momento na vida dele em que ele realmente buscou o Senhor. O falso crente não. Ainda que ele esteja envolvido em ações sociais e atividades religiosas, pode participar de culto, etc. Mas um crente apóstata, como nós temos visto em Hebreus, ele é tardio para as coisas do Senhor. Ele é preguiçoso para as coisas do Senhor. Ele emprega toda a diligência dele em outras coisas. Nas coisas do Senhor, deixa para depois. Essa é a característica de um crente apóstata. O crente que está se abandonando a fé. Já o falso crente, ele tem apenas um interesse aparente. O interesse é aparente, é um interesse superficial. Não é um interesse real. Mas a um e a outro, só quem realmente sabe quem é o Senhor. Mas nós que somos crentes em Jesus, temos a certeza, a segurança e a alegria da nossa salvação. Essa advertência ela se aplica a todos nós, que temos a segurança, a certeza e a alegria da salvação. Então, se na primeira parte desse pequeno quadro dessa exortação contra a apostasia, nos versículos 4 a 6, na semana passada nós vimos, e nós tivemos, irmãos, mais ainda assegurada a certeza e a segurança da nossa salvação. Esses versículos, ao invés de dizer, como alguns empregam erroneamente as escrituras, que está falando de perda de salvação, muito pelo contrário, eles asseguram mais ainda a nossa salvação. Porque ela está firmada numa obra de eficácia eterna. Isso aqui é uma comparação da velha aliança com a nova. A velha precisava lançar de novo, precisava começar de novo. A nova não. A nova, irmãos, é impossível voltar, porque já foi feita a obra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, a segunda parte, dos versículos 7 a 8, que é os versículos que nós vamos nos deter hoje, nos chama a atenção, diferente da primeira parte, que nos assegura a nossa salvação. A segunda parte
ela vai nos dar alerta, nos vai dar advertência a respeito da nossa responsabilidade de frutificar como cristãos, diante dos recursos que nós temos recebido continuamente. Amém? Continuamente. E por fim, vai falar da disciplina dos infrutíferos. E aí depois, versículos 9 e 10, né, ele volta a se referir de maneira aos destinatários da carta de maneira direta. Os 4 a 8, versículos 4 a 8 de maneira indireta, mas do 9 em diante, mas falar de maneira bem direta. E trazendo, irmãos, um bálsamo, um grande encorajamento. Já começa chamando de amados, né? Versículo 7 e 8, vamos ver de novo esses dois versículos. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então, os versículos 7 e 8 nos trazem, dentro dessa exortação contra a apostasia, uma ilustração com base na natureza. Uma ilustração com base na natureza. Então, aqui nós temos alguns elementos, né? Nós temos a terra, nós temos a chuva, nós temos a erva útil, nós temos os espinhos e abrolhos e, por fim, o fogo. Todos elementos da natureza. Então, apesar de tantos elementos naturais no texto desses dois versículos, o escritor de Hebreus ele dá atenção primordial à terra. Ele fala de vários elementos, mas todos eles se relacionam com a terra. Todos eles têm alguma espécie de relação com a terra. O foco é a terra. A terra. A terra é o mais importante, irmãos. E, consequentemente, o que a terra produz. O interesse final é o que a terra está produzindo nesses versículos. Mas aí a gente precisa se perguntar, né? Quem é essa terra? Quem que é essa terra? Irmãos, essa terra é uma metáfora. Uma metáfora que o escritor de Hebreus utilizou para se referir aos crentes que pensam em se apostatar, referido nos versículos anteriores. São os aqueles do versículo 4. Os aqueles do versículo 4 são essa terra. E indiretamente sou eu e você. Então, irmãos, essa não é a primeira vez nas Sagradas Escrituras onde pessoas são comparadas a um terreno, a um solo, a uma terra. O homem, por si só, ele vem da onde? O homem vem do pó da terra, conforme Gênesis 2:7. Então, irmãos, pense nisso, né? Se eu e você temos como base da nossa formação a terra, na nossa mente, né? Até quando a gente lembra de filmes e séries retratando o livro do Gênesis, a gente vê aquela figura de um boneco de barro ali, inanimado, um boneco de barro ali, e de repente Deus sopra o fôlego de vidas, Neshama Rajim, e dá vida àquele boneco de barro, né? Mas pense nisso, constituição do homem, antes de Deus soprar nele, terra, terra. Então o homem passou a ser alma vivente, após o fôlego de Deus. Então, com base nisso, que o homem é terra, e com base nessa metáfora do texto de Hebreus, existe um conceito espiritual implícito e também profundo, de que se o homem mesmo é terra, algo pode ser cultivado. Se nós somos terra, algo pode ser cultivado em nós. Infelizmente, nós sabemos que antes que o fruto da árvore da vida fosse cultivado em nós, o pecado foi cultivado em nós. E esse pecado deu fruto, a morte. Então, a metáfora do texto de Hebreus, aplicada a crentes, né? E o fato de o homem ter sido formado da terra, nos dá base para nós vermos essa noite, amados irmãos, alguns outros textos das Escrituras relacionados à terra, para que nós consigamos buscar, com a graça do Senhor, aplicações práticas, espirituais, profundas, para a nossa vida devocional com o Senhor.
São textos que, se nós formos buscar a interpretação, né, imediata, literal, não teria como se aplicar para nós, diretamente. Mas dentro dessa perspectiva que o autor de Hebreus está trazendo para nós, de que eu sou uma terra, aí sim a gente consegue extrair aplicações que nos convém para nós vivermos uma vida que frutifica para o Senhor. Porque esse é o objetivo aqui do autor de Hebreus, nesse texto, nos lembrar do nosso dever de frutificar. Pois um apóstata, um crente apóstata, um crente que apostatou ou que está no processo de apostasia, ele parou de frutificar, ele deixou de frutificar. Então, se nessa noite, né, o Senhor olhar para nós precisamos nos perguntar se ele consegue encontrar algum fruto em nós. Senhor, se ele olhar para cada um de nós essa noite e falar, quero comer um fruto do Alisson, o que o Senhor vai encontrar em mim? Então, que o Senhor nos leve a dar frutos para a glória. Amém. Que o Senhor produza Cristo em nós, para que ele veja Cristo em nós. Então, ainda em Gênesis capítulo 2, versículo 15, Deus mesmo, veja, irmãos, que interessante, Deus mesmo coloca o homem em um jardim para que o homem cultive, mas não só cultive, guarde este jardim. Então, além do cultivo da terra, aqui é acrescentada a noção de que a terra precisa ser guardada. Guardada. Por que a terra precisa ser guardada? Porque pode haver invasores que queiram roubar os alimentos da terra. Então, se nós somos terra, o que nós temos cultivado em nós? E a outra pergunta seria, se nós temos tido o devido cuidado de guardar essa terra que somos nós dos invasores. Porque eles estão aí, estão nos ares, estão nos ares. Talvez não, estão aqui nesse momento. Os invasores estão nos espreitando. Nós precisamos guardar a terra do nosso coração desses invasores. Então, no livro do Deuteronômio, quando o Senhor está falando sobre como será o cultivo da boa terra de Canaã, o Senhor mesmo ainda acrescenta mais um conceito espiritual em relação a nós, como terra do Senhor. O conceito de dependência de Deus. Dependência de Deus. Irmãos, todas essas são chaves para a nossa vida devocional com o Senhor. Para uma vida que frutifica para o Senhor. Dependência do Senhor. Nós já tivemos a questão do cultivo, a questão do guardar, agora a questão da dependência. Deuteronômio 11, versículos 10 e 11. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente e com o pé arregáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales. Da chuva dos céus beberás as águas. Esses versículos trazem para nós o seguinte, irmãos. No Egito, o povo de Israel não dependia de chuvas para poder ter suas colheitas de alimento. Pois lá no Egito é o rio Nilo que abastece as plantações ao ponto de, como diz o versículo aqui de Deuteronômio, eles semearem com os pés. Já pensou isso? Que terra fértil, né? E semearem com os pés e regarem como uma horta. O Nilo, até por conta disso, era considerado um deus para os egípcios. Mas na boa terra de Canaã, não seria assim. Eles deveriam depender das chuvas. As chuvas caem da onde? Dos céus, para o cultivo da terra. Então, isso nos traz uma aplicação de que na vida cristã, são os recursos que provêm dos céus. É a chuva de Deus que é utilizada para o cultivo e o guardar da terra do nosso coração. Nenhum recurso terreno, nenhum recurso do homem natural, nenhum recurso da terra serve para essa obra. Então, nada que provém dessa esfera terrena não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Só aquilo que desce dos céus é compatível com a terra do nosso coração. Só aquilo que desce dos céus. Então, em 2 Crônica 7, Deus faz uma aliança com Salomão a respeito do templo,
mas também da terra de Israel. Ao falar sobre a terra de Israel com Salomão, Deus instrui Salomão sobre os motivos pelos quais a terra poderia ficar infrutífera. Sem chuvas, Deus instrui para Salomão a razão das invasões e os ataques, pestes sobre o povo de Israel na terra. E também Deus instrui a Salomão as ações que o povo deveria fazer diante dessas situações. Segundo a Crônica 7, versículos 13 e 14, versículos muito conhecidos no meio cristão. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está aplicando esses versículos a nós como terra do Senhor. Esse texto nos dá algumas chaves de ações que nós devemos ter constantemente diante de Deus, para que nós possamos ter uma terra saudável. Nosso coração seja uma terra saudável para o Senhor. Então, qual é a primeira coisa? Tem até um hino, verdade. Muito lindo. A primeira coisa que esse texto traz como ação que nós devemos ter é humilhação diante do Senhor. E aí nós nos perguntamos, qual foi a última vez que nós nos humilhamos diante do Senhor? Quando foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que nós derramamos o nosso coração ao Senhor com lágrimas? Humilhação diante do Senhor. Ele é digno disso. Um coração que se humilha perante o Senhor é um coração que jamais se endurece. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Um coração que se humilha, ele não se endurece. Um coração que se humilha, sabe o seu devido lugar. Um coração que se humilha, tem senso da realidade. Um coração contrito, o Senhor não despreza. O Senhor concede a sua graça aos humildes. Qual é a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Todas as outras bem-aventuranças dependem dessa. Dependem da primeira. Pobreza de espírito, humilhação, humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito. Aqueles que têm um coração ensinável. Porque Deus resiste aos soberbos. Sim. A segunda coisa que esse versículo nos traz como hábito que nós precisamos cultivar em nossa terra é a oração. Obrigado. E aí nós nos perguntamos, né? Quanto tempo nós temos orado diante do Senhor no nosso quarto secreto? Quanto tempo a gente tem orado longe dos holofotes, longe do olhar dos outros homens, como diz o texto de Mateus, entra no teu quarto. Ora ao teu pai que está em secreto, teu pai que está em secreto te recompensará. E também no aspecto público, nós precisamos nos perguntar, por que será, né? Que as reuniões de oração sempre são as mais vazias. Quais as dificuldades que nós enfrentamos para cultivar o hábito da oração? A terceira semente que nós precisamos cultivar em nossa terra, conforme o versículo diz, versículo 14, 2 Crônica 7, é buscar o Senhor. Aqui não especifica o meio da busca, mas enfatiza a busca em si mesma. A iniciativa de buscar o Senhor. O Senhor, ele se deixa achar, ele se permite achar por aqueles que o buscam. Nós não precisamos esperar que o Senhor nos busque. Não esperemos o Senhor vir até nós. É privilégio nosso buscá-lo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. O texto de Isaías diz. A quarta semente desse texto, que nós podemos jogar na terra do nosso coração, é se converter
dos seus maus caminhos. Os caminhos, eles falam da conduta de alguém. Pensamentos geram ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter. Então, nós precisamos nos perguntar por qual caminho nós temos andado, com quem nós temos andado, que ações e hábitos têm dominado a nossa vida, que ações e hábitos têm nos dominado. Se converter dos seus maus caminhos é uma chave para que nós tenhamos uma boa terra, para o Senhor plantar a sua palavra. Amém? Salmo 65, versículos 9 e 10. Tu visitas a terra. Irmãos, olha esse começo. Tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Regando-lhe os sucos, aplanando-lhe as leivas. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Então, esses versículos de Salmos nos mostram que quem rega a terra é Deus, quando Ele a visita. Quando Ele a visita. É Ele que enriquece a terra. O Senhor, Ele é rico. É muito rico. É Ele que enriquece a terra. Então, se nós vivemos vida de pobreza, significa que temos pouca visitação do Senhor. Porque Ele é rico. Rico para com os que o invocam. Sim. É Ele quem enriquece a terra. Amém. E quem prepara os frutos. Quem amolece a terra com chuviscos. Dele provém tudo. Então, a aplicação espiritual aqui é que a nossa terra precisa da visitação de Deus para absolutamente tudo. Tudo. Irmãos, a igreja em Laodiceia, no livro de Apocalipse, ela é uma igreja conhecida pelo quê? Por ter o Senhor do lado de fora da porta. Embora o Senhor bata forte e constantemente sobre a porta para cear com eles, o Senhor desejava cear com os laodicenses ali, ele espera que alguém abra a porta para ele. Ele espera que nós abramos a porta para ele. O caminho da frutificação depende de abrirmos a porta e termos a visitação de Deus. Então a gente se pergunta para nós mesmos se nós temos nos encontrado com o Senhor. De manhã nós temos chegado no nosso primeiro momento do dia, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou aqui porque eu te amo. Senhor, eu estou com sono, eu não queria estar aqui, eu estou cansado, mas eu estou aqui, Senhor. Me visita, fala comigo, Senhor. Senhor, eu estou abrindo a palavra, fala comigo, Senhor. Disso depende a nossa frutificação. Amém. Nós precisamos da visitação de Deus. Porque o contrário da visitação de Deus é uma porta fechada. E a porta fechada, como nós sabemos, Laodiceia, é mornidão. E o Senhor está a ponto de vomitar. Provérbios 12, 11. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. O que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. Esse versículo de Provérbios nos mostra que lavrar a terra é um trabalho. Sim. E um trabalho, ele envolve suor. E, além disso, envolve frequência. Sim. Em contraposição, esse versículo de Provérbios traz outra pessoa que não lavra a terra. E o que ele fica fazendo? Em vez de lavrar a terra, ele fica correndo atrás de coisas vãs. Um tem alimento, fartura de pão, porque pagou o preço de lavrar a terra. Tá sol, tribulação tá grande, mas tá lavrando a terra. Esse vai ter alimento, mesmo no meio da dificuldade. Já o outro é chamado de insensato, falto de senso, porque ao invés de lavrar a terra, ficou correndo atrás de coisas vazias. E a pergunta que nós nos fazemos é qual dos dois nós temos sido? Oséias 10, versículo 12.
Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pousio, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Irmãos, é tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor. Até quando? Até que ele venha. Até quando vai ser tempo de nós buscarmos ao Senhor? Até que ele venha. E o texto diz algo que nós podemos semear aqui. Esse texto de Oséias. Durante esse tempo, nós devemos agir conosco com justiça, não ficar esperando a justiça dos outros, mas agir conosco com justiça, justos em relação a nós mesmos. Isso é um semear que irá nos levar a ceifar ou colher segundo a misericórdia. Já pensou isso? Que chave maravilhosa que a palavra de Deus nos diz. Quando o Senhor voltar, ele vai nos tratar segundo a misericórdia, porque nós semeamos em justiça. Em outras palavras, se nós aplicarmos justiça a nós mesmos hoje, quando o Senhor voltar, ele não vai nos tratar segundo a justiça, mas segundo a misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 até o 9. Aqui há uma alusão explícita. Aqui não é um texto indireto, não, mas é uma alusão explícita sobre sermos uma lavoura para Deus. Uma terra que Deus quer comer seus frutos. O apóstolo Paulo diz aqui, versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, nesse texto, nós vemos primeiramente que nós não somos nada, que é Deus quem dá o crescimento, e que o nosso plantar e regar redundará em galardão no futuro, cada um segundo o seu trabalho. Somos lavoura de Deus. Que coisa maravilhosa. Somos uma lavoura para Deus. Então, existem ainda outros textos sobre a terra, mas vamos ver o último texto sobre a terra. Esse texto falado da boca do próprio Senhor Jesus. Mateus capítulo 13, versículos 3 a 9. A gente cantou aqui antes, né? E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23, é o próprio Senhor Jesus interpretando essa parábola. Olha o que o Senhor Jesus fala. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A gente lembra aquilo que a gente falou agora há pouco. A terra ela precisa ser guardada de invasores. Guardada de invasores. Porque esse primeiro solo aqui, vem o maligno e nos arrebata o que foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Versículo 20. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Tem coisa positiva, ele recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia
ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Aqui temos esse segundo solo, né? Solo rochoso. Então, nós vemos que é uma pessoa que recebe a palavra com alegria, mas há pouca duração. Por quê? Porque, irmão, o texto diz, em lhe chegando a angústia. A angústia vai chegar. O Senhor falou, não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. No mundo tereis aflições. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, vai ter angústia na nossa vida. Não é porque nós se tornamos crentes que nossa vida não vai ter problemas. Vai haver angústia. E mais ainda, irmãos, veja esse ponto além que o versículo 21 diz. Perseguição por causa de quê? Por causa da palavra. Não é perseguição porque você congrega em determinado grupo, porque você segue determinado líder, determinada doutrina, determinada editora, ou o que quer que seja. Perseguição por causa da palavra. Palavra do reino nós estamos vendo aqui. Essa palavra que essa parábola diz. Perseguição por causa da... Irmãos, essa perseguição ela é espiritual, ela existe. Ela existe. E Satanás utiliza todos os seus artifícios de covardia possível para nos perseguir espiritualmente, para nos causar desânimo, para nos fazer ataques mentais. Todo tipo de ataque nós vamos sofrer. Perseguição por causa da palavra. Porque se Satanás não pôde nos impedir de nós sermos salvos pela graça de Deus, o próximo passo que ele quer fazer é nos impedir de entrar na boa terra de Canaã. Ele quer nos impedir de reinar. E faz de tudo para confundir os assuntos do reino para nós. E para nós desistirmos. Para nós falar, não, isso aí não é para mim, não. Está suficiente a salvação. Satanás, ele é perito. Na verdade, ele é o pai, né? Da mentira. Perito em mentiras. Pai da mentira. Mas o destino dele já está traçado. A gente precisa lembrar disso. É uma maneira da gente afastar os invasores, é lembrando o destino deles. Em breve o Deus da paz esmagará debaixo dos nossos pés a quem? A Satanás. O destino dele já decretado é o lago de fogo. É o lago de fogo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Nós precisamos muitas vezes esfregar essas verdades na cara de Satanás. Quando muitas vezes nós estamos em desânimo espiritual. Quando muitas vezes nós estamos sendo perseguidos espiritualmente. Ataques na mente. Esfregue na cara de Satanás as verdades que a palavra de Deus diz a respeito dele. Versículo 22, outro solo. O que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e 30 por 1. Irmãos, ainda sobre quantos crentes, irmãos, quantos crentes eu e você não conhecemos, que só falam em dinheiro, que só falam em trabalho, só fala em trabalho. A vida deles gira em torno de trabalho. Não estou falando que nós não devemos trabalhar, devemos. Mas o trabalho ele é um meio para nós servirmos ao Senhor. O trabalho não é uma finalidade da nossa vida. E muitos crentes vivem como se o trabalho fosse a finalidade da vida deles. O trabalho é um meio para nós termos recursos para servirmos ao Senhor, para servirmos aos irmãos, para termos uma boa casa para receber os irmãos, para ter um bom carro para levar os irmãos de carona. Não são para nós gozarmos aqui os luxos dessa terra. Como aquele louco, essa noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será. Sim. Esse é o que acumula para si mesmo, não é rico para com Deus. A palavra de Deus diz, acumular para vós outros tesouros no céu, onde a traça e ferrugem não corroem, onde ladrões não escavam nem roubam. Mas muitos crentes vivem com uma vida, com uma visão, uma mentalidade terrena.
Solo com espinhos. A palavra não frutifica. Cheio de cuidados do mundo. Cheio de cuidados do mundo. Muitas vezes surgem cuidados em demasia, coisas que nós poderíamos deixar para depois. Nós, às vezes, precisamos dizer não para algum desses cuidados. Isso aqui pode ser feito depois? Pode, então vai ficar para depois. O Senhor vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar, o reino e a justiça. As demais coisas vão ser acrescentadas. É isso que o Senhor diz. Mas quantos crentes estão aprisionados, sufocados por esses espinhos? É isso que o Senhor Jesus nos diz. Então, irmãos, através dos textos anteriores, né, todos esses textos, fica claro o que é a terra. A terra somos nós, no versículo 7 de Hebreus. Mas agora, o que é a chuva? Que o texto de Hebreus fala, no Hebreus 7. A chuva que cai frequentemente sobre essa terra. Isaías capítulo 55, versículos 10 e 11, nos vão trazer luz sobre o que é essa chuva. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será o quê? A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então, a chuva é a palavra de Deus. Então, o texto de Hebreus diz que essa chuva cai frequentemente sobre a terra. Aleluia. Essa terra que mencionada em Hebreus não pode reclamar de falta de chuvas, pois há frequência de chuvas. Também a terra não pode reclamar de falta de absorção, pois o texto diz que a terra absorve a chuva. No original, não é absorve, é bebe. A terra bebe a chuva. E o Senhor Jesus fala, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Nós podemos beber do Senhor. João 4, né? O Senhor é a água viva. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O Senhor falou com a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, terá uma fonte que jorre para a vida eterna. Então, essa é a chuva. O crente ele não pode reclamar de falta de chuva e nem da absorção da chuva. Porque essa terra aqui, conforme os versículos 4 a 6, ela foi iluminada, essa terra provou o dom celestial, essa terra se tornou participante do Espírito Santo, essa terra provou a boa palavra de Deus nos poderes do mundo vindouro. Podemos dizer, seria uma ousadia, dizer que há falta de recursos para a frutificação? Essa terra pode dizer, olha, faltou água para frutificar. Não pode dizer. Não pode dizer. Ela foi iluminada, ela provou o dom celestial, participante do Espírito Santo, provou a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. É muito recurso. É muito recurso. Então, amados irmãos, Deus dotou sobrenaturalmente cada crente em Jesus. Cada verdadeiro membro da igreja de Deus. Cada membro da igreja de Jesus Cristo, para que frutifique. Todo crente recebeu recursos para frutificar. E os servos de Cristo, como Paulo, Apolo, Pedro e os demais apóstolos, instruíram e iluminaram a igreja na doutrina do Filho de Deus. A doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. O fundamento já está estabelecido de uma vez por todas. Mas que tipo de fruto essa terra tem de dar e àqueles que a cultivam? E ainda mais, é o proprietário da terra. Então, o que o texto de Hebreus traz para nós, que tipo de fruto que nós temos que trazer? Erva útil. Amém? Erva útil. No grego, é planta adequada ou planta proveitosa. Então, diz a respeito de uma vegetação que corresponde à finalidade da lavoura, que serve para alimentar, para sustentar, para um uso legítimo. Fruto. É isso que o Senhor busca em nós. Então, nós precisamos nos perguntar o que seria útil, o que seria proveitoso, o que seria adequado para a igreja, o que seria adequado para Deus. Seriam as obras da carne de Gálatas 5?
Mas e o fruto do Espírito de Gálatas 5? Bom, é útil para a igreja amor? Sim. É útil para a igreja amor. Amor entre os irmãos. Amai-vos uns aos outros. Amai-vos como eu vos amei. E a alegria é útil? É útil. E a paz é útil? Sim. E a longanimidade é útil? Precisamos ter longo ânimo, paciência. A benignidade é útil? É útil, é erva útil. A bondade é útil? A fidelidade é útil? É útil. A mansidão é útil? É útil. Muitas vezes a gente quer ser arrogante, bravo, né? Mas o Senhor fala, mansidão é útil. E domínio próprio é útil. Filipenses 1,11 fala do fruto de justiça. Então, a terra que produz erva útil, a terra que frutifica, recebe bênção da parte de Deus. Amém. A palavra bênção aqui no texto original, ela tem um sentido de aprovação. É uma bênção que ela recebe. Ela frutificou, recebe bênção da parte de Deus. No sentido de aprovação. É isso que o texto original está falando. Então, quem frutifica tem a aprovação de Deus. Essa aprovação, amados, será dada no tribunal de Cristo. Você já tem hoje, mas ela será em plenitude no tribunal de Cristo. Porque nós podemos, ainda em vida, deixar de frutificar e apostatar. Então, hoje nós temos a aprovação, mas essa aprovação será consumada no tribunal de Cristo, correspondendo à recompensa da glória milenar, do milênio, na era vindoura. Então, aqueles que provaram os poderes do mundo vindouro hoje, em antecipação, e foram fiéis e frutíferos, usaram esses poderes para frutificar, continuarão a usá-los. Em outras palavras, se usaram bem esses poderes futuros hoje para frutificar, serão aprovados para continuar usando esses poderes na era futura, que corresponde a esses poderes. Então, irmãos, por que a questão da nossa frutificação está relacionada com a era vindoura? Por quê? O versículo 8 de Hebreus vai nos trazer mais clareza. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Não, são palavras fortes. Convenhamos, são palavras muito e muito fortes. O texto, ele deixa claro a possibilidade de um crente produzir coisas inúteis. E o que vai acontecer com ele. Obrigado. Então, por conta desse versículo 8 aqui, alguns teólogos tentaram fazer de tudo, inclusive torcer o texto para dizer que essa exortação dos versículos 4 a 8 não estava falando de cristão apóstata, mas de falso crente. Porque como assim o seu fim ia ser queimado? Como assim? O fogo não é algo exclusivo para os incrédulos? A gente já vai falar sobre isso. Mas o texto do versículo 8, irmãos, é bastante claro que o crente que recebeu tudo, que fala os versículos 4 e 5, e não frutifica, mas produz espinhos e abrolhos, a versão Almeida, Revista Atualizada, traz uma expressão, né, a gente leu ela, que diz que essa terra é rejeitada. Mas essa expressão não está de acordo com o texto original. Algumas outras versões, como a Corrigida Fiel, ela traz a expressão correta, que é reprovada, ao invés de é rejeitada, dando a ideia de algo que foi provado, avaliado e reprovado. Foi reprovado. No caso do versículo 8, né? Assim como o versículo 7 fala de algo que foi provado, avaliado e foi aprovado. É esse o sentido aqui. Uma prova, né? Deus está nos provando para que nós venhamos a dar frutos, e nós vamos ter uma aprovação ou reprovação dele. Então, a aprovação da terra está relacionada à produção de erva útil, e não de espinhos e abrolhos. Espinhos e abrolhos são inúteis. Servem para alguma coisa espinhos e abrolhos? Eles ocupam o espaço da terra inutilmente. Mais do que isso até, são empecilhos para os frutos surgirem, os espinhos e abrolhos. E a palavra de Deus relaciona eles à maldição. Então, não é só o texto de Hebreus 6:8 que relaciona a maldição,
Mas, irmãos, quando nós olhamos a primeira menção bíblica de espinhos e abrolhos, onde é que elas estão? Em Gênesis capítulo 3, versículos 17 e 18. Quando a terra é amaldiçoada por causa do pecado de Adão, o que acontece? Deus diz que a terra produzirá também cardos e abrolhos, ou espinhos e abrolhos. Então, Deus deixa claro aqui nesses versículos de Gênesis que antes do pecado, a terra não produzia espinhos e abrolhos. Antes do pecado, não tinha espinhos e abrolhos na terra. Então, após o pecado, surgiram espinhos e abrolhos. Então, os espinhos e abrolhos estão relacionados ao pecado. Eu vou citar dois irmãos aqui, o Martinho Lutero e o Matthew Henry, puritano. Eles dizem que esses espinhos e abrolhos são as obras da carne. As obras da carne. Muitos cristãos, dentro da igreja, praticam as obras da carne. E fazem a obra cristã produzindo o fruto da carne, a obra da carne. Todas as obras da carne são derivadas do pecado. Então, além da sentença definida de reprovação, versículo 8 de Hebreus 6, o texto ele vai além, irmãos. Por isso é muito forte isso aqui. E dá mais detalhes ainda para advertir os crentes e estimular o temor santo e a perseverança. É um temor santo que esse versículo quer nos instigar. Tenhamos temor. Não tratar a vida cristã como uma brincadeira. É coisa muito séria. São coisas santas, coisas espirituais. Todas essas coisas vão ter um resultado. Mas muitas vezes nós nos limitamos à visão física das coisas materiais. Nós não olhamos para o mundo espiritual. E aí a gente passa a tratar as coisas do Senhor como brincadeira. Mas o autor de Hebreus quer estimular um temor santo em nós. Aquele temor que é para o bem, um temor para a frutificação e a perseverança. Quais são os detalhes adicionais, além da reprovação que ele diz? Duas expressões. Primeira expressão, perto está de maldição, e depois o seu fim é ser queimado. Então, a primeira expressão, perto está de maldição, não diz que é maldito. Não está falando, você é um maldito. Fala que está perto de maldição. Perto de maldição. Estar em uma maldição é uma coisa, estar perto é outra. Mas o que é uma maldição? É um mal que foi pronunciado. É um mal que foi pronunciado. Então, o que é pronunciado uma maldição? Geralmente adversidades, infortúnios são pronunciados e dirigidos a alguém. A questão aqui, irmãos, é quem é que está falando? É uma feiticeira, uma bruxa, um mago que está pronunciando uma maldição? É uma pessoa qualquer que está desejando mal para o outro? Quem está falando aqui é Deus. Perto está de maldição. Deus não blefa. Deus não blefa. Mas qual seria essa adversidade, infortúnio ou situação trágica que esse crente infrutífero aguarda por ter produzido cardos e abrolhos? A segunda expressão esclarece. O seu fim é ser queimado. Então, a palavra fim aqui, a palavra fim, ela não tem o significado de destino eterno, ou de condenação eterna, ou muito menos de juízo. A palavra fim aqui não está falando de condenação eterna, não está falando de eternidade, não tem nada a ver com isso. A palavra fim aqui, no grego, é telos. E ela dá uma ideia de resultado, consequência ou desfecho. Aqui não tem nada relacionado a céu ou inferno, mas o simples resultado de um processo agrícola. Simples resultado de um processo agrícola. Em uma terra de cardos e abrolhos, esses cardos e abrolhos são queimados. Queimados. Esses dias, essa semana mesmo, ontem, antes de ontem, estavam fazendo queima lá. Eu moro numa área rural, estavam fazendo queima. Estava ocupando inutilmente a terra. Cardos e abrolhos. Então, é isso que Deus faz e fará com os crentes infrutíferos. A queima do campo serve para quê? Para purificá-lo. Não é uma destruição final. Não é uma destruição final. Quando a terra é queimada,
a terra não acaba. A terra não é destruída, mas a terra é tratada, a terra é purificada. A terra fica limpa para poder produzir fruto. Mas, irmão, é chocante falar isso no meio cristão hoje em dia. Um crente pode passar pelo fogo para ser removido os cardos e abrolhos? A resposta é sim. Sim. A mente simplória, irmãos e irmãs, vê punição de fogo apenas como algo relacionado a incrédulos, pela eternidade. Então se cria um paradigma nas nossas cabeças que tudo relacionado a fogo se relaciona a incrédulos, não a crentes. O pensamento simplório é: creu, vai para o céu. Não creu, vai para o inferno. Vai queimar no inferno, né? Fala assim, você não crê, você vai queimar no inferno pela eternidade. Mas não é tão simplório assim o ensino das Escrituras. As Sagradas Escrituras são extremamente sofisticadas. Se nas nossas coisas humanas nós temos um grau de sofisticação em todas as coisas, não é tão simplório assim nas coisas humanas. Vai pegar o sistema prisional, por exemplo. É simples o sistema prisional? Todo mundo fica numa mesma cela, todo mundo fica dentro de um mesmo departamento, dentro de um mesmo pavilhão. Não é assim no sistema prisional. Os regimes são diferentes. Os regimes são diferentes. Semiaberto, e por aí vai. A pena é diferente. Alguns ficam mais tempo, de acordo com o crime, outros ficam menos tempo, de acordo com o crime. Existe a questão do bom comportamento, diminui a pena. Se humanamente isso é tão sofisticado, nós deveríamos esperar de Deus algo tão simplório? Não, nós podemos ser sofisticados. Deus não, vamos nivelar por baixo. Vamos nivelar por baixo o que Deus está falando. Porque a palavra de Deus não pode ser tão sofisticada assim. Ou nós somos muito preguiçosos, né? Então, a palavra de Deus é sofisticada. Sofisticada. João 15:6. João, na verdade, o capítulo inteiro de João 15 é um texto paralelo a esse texto de Hebreus 6, 7, 8. João 15:6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então, irmãos, não dá para ler o texto inteiro de João, mas é esclarecedor para quem quiser ler. Nessa passagem paralela ao nosso texto de Hebreus, também falando sobre frutificar, de João 15, esse versículo também fala de um ramo da videira, ou um crente apóstata. Alguém que não permaneceu. Não permaneceu. Alguém que não permaneceu é claramente alguém que um dia esteve. Se ele não permaneceu é porque um dia ele esteve. E esteve aonde, irmão? Esteve aonde? O que o texto fala? Aonde que esse que não permaneceu já esteve? Ah, não, ele esteve nas reuniões da igreja. Esse aí não permaneceu na doutrina. Esse não teve em N coisas. É isso que o versículo... O que o versículo fala? Onde que ele não permaneceu? Nele, em mim. Se ele não permaneceu em mim, o que isso significa, irmão? Que um dia ele já esteve no Senhor. Então, isso já descarta qualquer possibilidade desse texto de João 15 estar falando de falso crente. Sim. Pois um falso crente pode até não permanecer nas reuniões, na doutrina, ou qualquer elo de ligação, né? Que não seja o Senhor. Porque um falso crente nunca esteve no Senhor. Um falso crente nunca esteve no Senhor. Mas a pessoa aqui de João 15, esse ramo, esteve nele e não permaneceu, verdade? Então, o sentido é o mesmo do nosso texto de Hebreus 6, 8. E o fim também é o mesmo. Lançam no fogo e o queimam. Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E veja o último, pior de todos. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo.
Então, esse texto aqui, ele está falando do relacionamento entre irmãos. Esse texto, ele não está falando de um relacionamento de um incrédulo com um crente. É de crente com crente. Não suscita temor santo no nosso coração, é um texto como esse. No nosso relacionamento com os irmãos. Eu não posso tratar o meu irmão de qualquer forma. Eu não posso tratar o meu irmão como uma brincadeira. Preciso levar a sério o meu irmão. Porque, irmão, ser irmãos significa participar de uma mesma origem. Seja no âmbito humano, se você tem um irmão biológico, você participa da mesma origem biológica dele. Aqui é a mesma origem divina. Nasceu de novo. Você tem o corpo de Cristo, irmãos. Nós não podemos tratar nossos irmãos de qualquer forma. Chamar, aquele lá é tolo. Opa, olha o que o texto fala. Sujeito a inferno de fogo. Então, alguém que é grosseiro ou tem desprezo pelo outro irmão está sujeito ao fogo. 1 Coríntios 3, versículos 10 a 15. Outra passagem que é paralela ao nosso texto de Hebreus 6. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ele falou fogo várias vezes aqui. Sim. É um texto muito esclarecedor isso aqui, a nossa passagem. Então, nesse texto aqui de 1 Coríntios, Paulo está empregando uma figura que os crentes coríntios estavam familiarizados na mente deles. Houve um incêndio na cidade de Corinto, um incêndio muito grande, teve vários, mas esse incêndio que Paulo está se referindo era recente para eles. E esse incêndio foi tão forte ao ponto de as pessoas não conseguirem saírem das suas casas com nenhum bem, com nada deles. Só a roupa do corpo. Eles foram salvos, só eles. Mas nenhuma obra deles, as casas que eles construíram, as roupas que eles fizeram, porque naquela época era assim, né? Os alimentos que eles mesmos plantaram, colheram, etc. Então a obra deles foi perdida, mas eles mesmos foram salvos. Foram salvos da morte, mas aquilo que eles tinham pereceu no incêndio. Então, irmãos, assim é com os crentes que edificam sobre o fundamento com madeira. Madeira fala da natureza humana. Feno fala da vaidade da glória humana. E a palha fala da fragilidade, da instabilidade humana. Materiais que são combustíveis para o fogo. Você está jogando mais combustível para o fogo quando a gente edifica com madeira, feno e palha. Né? São materiais que aumentam o fogo. Só que estes, como diz esse texto de 1 Coríntios, está salvo. Não diz que perdeu salvação. Não está condenado, não entra em juízo. Mas está salvo como que através do fogo. Só ele fica salvo. A obra dele, não. Pois a obra dele não foi útil. A obra dele se queima e sofrerá ele dano. O texto diz que sofrerá ele dano, no versículo 15. E o dia a demonstrará. Se formos olhar esses versículos anteriores aqui, de 1 Coríntios, e os versículos anteriores de 1 Coríntios 3, é o contexto do tribunal de Cristo. Porque importa que sejais manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que fez por intermédio do corpo. E, irmãos, já acabando aqui, podem surgir mais 4 perguntas ao ler tudo isso, e essa notícia chocante de que crentes podem passar pelo fogo.
crentes infrutíferos. Quais são essas 4 perguntas que podem surgir, amados? Que dano é esse relacionado a fogo, que falou o versículo 15? Que dano é esse? Qual a origem desse fogo? Qual é o lugar específico da queima? E por quanto tempo isso pode durar? Então, para responder essas 4 perguntas, eu vou repetir elas. Nós precisamos de 4 versículos também. Todos eles estão em Apocalipse. Vou repetir as perguntas. Que dano é esse relacionado a fogo? Segunda pergunta, qual a origem desse fogo? Terceira pergunta, qual o lugar específico da queima? E a quarta pergunta, por quanto tempo isso pode durar? Apocalipse 2:11 diz o seguinte, amados. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Estou estudando as cartas às 7 igrejas, e essa aqui está falando da carta à igreja de Esmirna. Nós vemos que em cada igreja há crentes vencedores, e se há crentes vencedores, há crentes derrotados. Crentes que frutificaram, crentes que não frutificaram. Se há crentes vencedores, há crentes derrotados. O vencedor, conforme o texto diz de Apocalipse 2:11, ele não sofre o quê? O dano da segunda morte. Dano da segunda morte. Isso significa, em contrapartida, que o crente derrotado sofre o dano da segunda morte. O vencedor não sofre o dano da segunda morte, o derrotado sofre o dano da segunda morte. Então, resumidamente, sofrer o dano da segunda morte e sofrer a segunda morte são coisas diferentes. Dano da segunda morte é uma coisa, segunda morte, outra coisa. Então, é importante a gente diferenciar isso. Dano da segunda morte, segunda morte. Mas o que é essa segunda morte? O que é essa segunda morte? Então, aqui, irmãos, nesse primeiro versículo, a gente já tem a resposta da primeira pergunta. O que é o dano? Qual que é o dano relacionado a fogo? É o dano da segunda morte. Mas vamos descobrir o que é essa segunda morte. Apocalipse 20:14. Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, irmãos, aqui fica claro o que é a segunda morte. Ela é o lago de fogo. Então, a segunda pergunta que a gente fez está relacionada sobre a origem do fogo, de onde vem o dano que acomete o cristão infrutífero. A origem desse fogo é do fogo do lago de fogo. E esse versículo aqui, Apocalipse 20:14, também nos dá pistas sobre o lugar da queima e por quanto tempo isso durará, que é a pergunta 3 e a 4. Então, irmãos, esse versículo de Apocalipse 20, ele está dentro de um contexto. Que contexto é esse de Apocalipse 20? O grande trono branco. É o último dos tribunais. Vamos ter primeiro o trono da glória para as nações, tribunal de Cristo para os crentes e o grande trono branco que vai juntar todo mundo que estava morto no final do milênio. Então, o grande trono branco após o período de 1000 anos. O grande trono branco, ele é depois dos 1000 anos. Ele é depois do milênio. Quando termina o milênio, vem o grande trono branco. Esse versículo aqui, de Apocalipse 20:14, nos mostra que inferno e lago de fogo não são a mesma coisa. E é ensinado por aí que são a mesma coisa. Mas inferno e lago de fogo não são a mesma coisa. Quanta confusão há no meio cristão. Veja, dentro do mesmo versículo, que sentido faria o inferno ser jogado dentro dele mesmo? O inferno é jogado dentro do lago de fogo. E a morte também. Irmãos, isso é para trazer muita luz. Então, inferno e lago de fogo não são a mesma coisa. E até aqui,
até o momento do grande trono branco, inferno e morte, até esse ponto do final do milênio, eles tinham a sua serventia. Inferno e morte tinham a sua utilidade. Eles tinham um propósito. O inferno e a morte tinham um propósito. Quando termina esse propósito, tanto para a morte quanto para o inferno, eles são lançados no lago de fogo. Interessante. Quando termina o propósito da morte e do inferno, eles são lançados para dentro do lago de fogo, mostrando que eles estão separados do lago de fogo também. Então, irmãos, ainda dentro desse contexto do grande trono branco, veja que interessante, no versículo 12 de Apocalipse 20, o livro da vida é aberto. Versículo 12, após os 1000 anos, após o milênio, o livro da vida é aberto, no grande trono branco. E o versículo 15 de Apocalipse 20 diz o seguinte, dentro do grande trono branco, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Então, o fato de o livro da vida ser aberto aqui, no limiar da entrada para Nova Jerusalém, que é após o grande trono branco, quando acaba o milênio, mostra que há crentes, irmãos. O livro da vida é aberto ali. Há crentes que só vão ressuscitar aqui, nesse momento do grande trono branco. Senão o livro da vida não precisaria estar sendo aberto ali. O livro da vida é aberto ali. E antes do milênio e do grande trono branco. Então, se há crentes que só vão ressuscitar aqui, não os lembram quando Lázaro morreu? O que Marta fala para o Senhor? Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Quando é a ressurreição do último dia? A ressurreição do grande trono branco. Isso é uma certeza que todo crente tem. Nós vamos ressuscitar no grande trono branco. Mas, irmãos, essa ressurreição é a última. E cá para nós, há algo melhor nos esperando do que essa ressurreição. Então, irmãos, o fato do livro da vida ser aberto aqui, no limiar da entrada para Nova Jerusalém, quando acaba o milênio, mostra que há crentes que só vão ressuscitar aqui junto dos incrédulos. E que estavam retidos aonde? Se eles vão ressuscitar agora, eles estavam retidos na morte e no inferno. No Hades, até então. A palavra inferno significa regiões inferiores. É o mundo dos mortos. É o mundo de baixo. É um universo à parte do nosso, lá embaixo. Então, se a morte e o inferno só são jogados para do lago de fogo, quando acaba tudo do grande trono branco, todos os mortos estavam retidos lá, significa o quê, irmãos? A resposta da nossa pergunta 3 e 4. Onde é que os crentes vão ficar? Os crentes que foram infrutíferos, que não foram vencedores, vão ficar retidos na morte. Vão ficar retidos na morte. Para ficar mais claro ainda, Apocalipse 20, versículo 5, o último versículo, amados, e perdoem-me pela extensão do tempo. É que é um texto extremamente complexo esse assunto. E eu estou resumindo demais, talvez até tenha ficado mais dúvidas. Mas com a graça do Senhor, espero que amanhã, se der, a gente entra nesses temas de novo. Apocalipse 20, versículo 5. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse versículo 5, ele está no contexto quando os crentes vencem o anticristo. O versículo 4 fala disso, e o versículo 6 também de Apocalipse 20 vão mostrar isso. Os vencedores da besta, porque foram decapitados, não aceitaram a marca da besta, não adoraram a besta, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. Todos os crentes que estiverem até lá serão mortos. Os crentes vivos na grande tribulação serão mortos, decapitados. Serão mortos os crentes. Então, todos os crentes vão ser mortos. Aí vai ser inaugurado o tribunal de Cristo. Vamos ser manifestados
Aqueles que vão participar da primeira ressurreição já vão ressuscitar com os seus corpos glorificados. Aqueles que vão se manifestar diante do tribunal de Cristo sem o corpo glorificado, vão lá ser reprovados e ir para as regiões inferiores da terra, para receber a devida punição, com a sofisticação de Deus, que é muito melhor do que a sofisticação humana. E o texto fala, o restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Vai ficar lá durante os 1000 anos, nas regiões inferiores da terra. Então, irmãos, a razão da morte e o inferno não terem sido descartados por lago de fogo antes dos 1000 anos é porque eles precisavam reter o restante dos mortos. Esses mortos que ficaram retidos 1000 anos são todos que não participaram da primeira ressurreição, de incrédulos e de crentes. Crentes que não frutificaram e os incrédulos vão ficar juntos no mundo dos mortos, até que se completem os 1000 anos. E então os crentes, quando o livro da vida se abrir no grande trono branco, ali eles já vão estar livres de seus cardos e abrolhos, porque vão ter sido queimados os cardos e os abrolhos nas regiões inferiores da terra, sofrendo o dano da segunda morte. Então, o tempo limite, nós sabemos que é até 1000 anos. Pode durar até 1000 anos, mas não significa que vai ser até 1000 anos. Há vários outros textos que indicam que nós vamos pagar até o último quadrante, até o último centavo. Então, irmãos, louvado seja o Senhor. Um dia todos nós seremos livrados dos nossos cargos e dos nossos abrolhos. Por isso, irmãos, independente do que seja, nós clamamos, Maranata, vem, Senhor Jesus. Mesmo se há cargos e abrolhos em nós. Irmãos, o nosso clamor tem que ser para que o Senhor volte. Porque ainda que Ele volte e nós tenhamos coisas não tratadas em nós, nós sabemos que Ele vai nos tratar, o Senhor vai nos consertar, vai tirar todas as distorções que há em nós, todos os problemas que há em nós. Nosso coração deve ser de amor à vida do Senhor. Amém. Então, os incrédulos, eles vão para o lago de fogo, que é a segunda morte, após o trono branco, e os crentes que vão ter eliminados os seus cardos e abrolhos, eles vão entrar na Nova Jerusalém, no estado eterno. Então, um lugar específico, né, respondendo as perguntas 3 e 4, é as regiões inferiores da terra, o inferno, o mundo dos mortos, e o período por quanto tempo isso vai durar, temos um tempo limite de até 1000 anos. Né? Então, o mundo dos mortos, ele tem a seção de tormenta e o paraíso, e um abismo no meio, né? É assim que é o mundo dos mortos que a Bíblia nos descreve. Então, irmão, se houver um cardo e um abrolho em mim e em você, ou em qualquer crente, não frutificou, outros textos nos indicam que vai ser queimado por um período determinado. Existe um período determinado. Então, depois vai para o paraíso aguardar a ressurreição, até o último dia do trono branco. Então, irmãos, é isso, espero ter esclarecido, que o nosso coração, é claro, que não haja cardos e abrolhos em nós, né? Porque, irmãos, talvez seja triste ter poucos cardos e abrolhos em nós e ter que passar um ano só sofrendo dano na segunda morte e 999 anos esperando a ressurreição. Mas o nosso coração, independente disso, é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, e muda todas as coisas, conserta todas essas coisas. A terra precisa de restauração. Nosso coração também precisa. Nós precisamos da visitação do Senhor. Nosso coração é de darmos frutos hoje para o Senhor, frutos que glorifiquem ao Pai. Louvado seja o Senhor. Amém. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor está nos dando, Senhor, todos os meios, todos os recursos suficientes para nós frutificarmos. Todas as coisas nos foram doadas, que nos conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. O Senhor nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Leva-nos, Senhor, a ter um temor santo, uma reverência santa diante dessas palavras. Amém. O nosso coração é que o Senhor volte, mas até lá queremos dar frutos para o Senhor. Queremos te agradar, Senhor. E se ainda, Senhor, se houver algo em nós de cardos e abrolhos, queima hoje, Senhor, para não poder queimar no futuro. Ó, Senhor, nós rogamos ao Senhor
sabendo que somos a lavoura de Deus. Amém. Senhor, queremos oferecer frutos para o Senhor. Vem comer os teus frutos, Senhor. Vem, Senhor, vem. Nós queremos te oferecer Cristo, Senhor. Amém. Amadurece Cristo em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém.